Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, no melhor horário que esse vídeo encontrar com vocês. Eu sou a Prof. Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. E hoje eu tô continuando aqui o nosso resumo de Direito Constitucional, que tá lá no passo 83 do nosso curso, tá? Lá pro final, lembrando que o nosso curso tem 85 módulos, então aqui no final que vocês vão encontrar essa revisão da revisão. Aqui é somente para relembrar tudo que a gente já viu durante o curso, tá? Dessa área de Direito Constitucional, que os alunos apresentam bastante dificuldade. Então aqui nós não vamos pro detalhe, mas é muito importante vocês estarem sempre em contato com a matéria, ouvindo esses conteúdos constantemente, tá? Então hoje a gente vai falar do ponto 16, que é resumo, fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Dentro desse tema nós temos o que? Um controle externo, tá? Que é quando o poder fiscaliza as contas de outro poder. Cabe ao Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, ou seja, nós temos ali, por exemplo, um poder fiscalizando outro poder, como se fosse o Poder Judiciário fiscalizando algo do Poder Legislativo. Exemplo esdrúxulo, tá? É um poder fiscalizando o outro com o auxílio sempre do Tribunal de Contas, tá? Claro. Esse é o externo, é quando sai de um poder para fiscalizar o outro. E o controle interno, que é quando o próprio poder institui meios de controle de suas contas. Todos os poderes, inclusive o legislativo, deve instituí-lo, tá? Aí já é dentro do próprio poder, ele mesmo faz um controle ali das suas próprias contas, tá? Embora o Tribunal de Contas da União tenha o nome de tribunal, ele não pertence ao judiciário. Esse é um ponto que é bem importante vocês fixarem, tá? Ele não pertence ao judiciário, por mais que se chame Tribunal de Contas da União. Isso aqui induz muito a erro na hora da prova, tá? Está vinculado ao legislativo. Assim, o Tribunal de Contas da União é um órgão técnico e não jurisdicional. Por ele ter esse nome de tribunal, né, a gente costuma pensar, assim, principalmente na hora da prova, na hora do desespero, ali que tá com ansiedade, que ele pertence ao judiciário, mas não. Tá? Ele é um órgão técnico, ele não é um órgão jurisdicional, e esse nome no meio ali da questão faz que a pegadinha aconteça. Então vocês não irão cair nisso porque vocês estão ouvindo isso aqui, né? Suas decisões, por consequente, são decisões administrativas e não judiciais. Então percebam, se tem ali na questão, após decisão do Tribunal de Contas, não é uma decisão judicial, tá? É uma decisão administrativa, porque ele não pertence ao judiciário, ele é um órgão técnico, tá? Logo, pode ser revisadas pelo Poder Judiciário devido ao princípio da inafastabilidade do Judiciário. Então, percebam, essas decisões administrativas do Tribunal de Contas da União, elas podem vir a ser apreciadas ali pelo Judiciário, tá? Por causa desse princípio da inafastabilidade do Judiciário. A gente não pode afastar o Judiciário de algo que ele ainda não tenha revisado, de algo que ainda não tenha sido ali discutido, tá bem? Todos que, de alguma forma, forem responsáveis ou receberem verbas públicas estarão sujeitos ao controle externo do Congresso Nacional. A Constituição, resumidamente, elencou ao Tribunal de Contas da União o poder de fazer o seguinte, vou pontuar aqui os principais, tá? Emitir parecer sobre as contas do presidente, o julgamento do mesmo será feito só no Congresso, tá? Mas ele pode emitir esse parecer, o TCU pode emitir esse parecer, embora o julgamento depois só vai ser feito lá no Congresso, tá? Julgar as contas dos demais responsáveis por recursos públicos, aqui ele já faz o próprio julgamento, vejam, ele vai julgar as contas dos demais responsáveis por recursos públicos, mas essa decisão a gente já viu que cabe depois ir para o judiciário, por causa daquele princípio da inafastabilidade do judiciário, tá? Apreciar a legalidade da admissão de pessoal, realizar inspeções e auditorias, fiscalizar contas nacionais de empresas supranacionais que tenham participação da União, fiscalizar repasses da União aos demais entes, prestar informações solicitadas pelo Poder Legislativo, aplicar sanções e multas, assinar prazo para sanar ilegalidades, sustar atos, ou não contratos, tá? Atos. Representar sobre irregularidades apuradas, encaminhar trimestral ou anualmente relatório de contas ao Congresso Nacional. 49. Súmula vinculante número 3. Nos processos perante o TCU, quando eu falo TCU é Tribunal de Contas da União, tá? Asseguram-se o contraditório e a ampla defesa,
quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, executada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma e pensão. STF, súmula 347. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Aqui nós temos o mandado de segurança do 22801, lá do Distrito Federal de 2007, tá? Que fala que o TCU não possui poderes para determinar a quebra de sigilo bancário e de dados. Essas são 3 informações relevantes para trazer aqui para vocês, tá? Componentes, o que é composto o Tribunal de Contas da União? Ele tem 9 ministros, tá? E eles são nomeados aí dentre os brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Tem que ter no mínimo de 35, a idade entre 35 e 65 anos, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados acima. Escolha dos 9 ministros, 2/3 são escolhidos pelo Congresso Nacional e 1/3 é do presidente, aí nomeado pelo presidente da República, com aprovação do Senado, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 2 destes 3 ministros escolhidos pelo presidente alternarão entre auditores e membros do Ministério Público junto ao TCU, tá? Em se tratando de garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens, nós temos ministros do TCU, que são ministros do STJ também, que é igual ao ministro do STJ, tá? As garantias, as prerrogativas que o ministro do STU tem são exatamente iguais às dos ministros do STJ, tá? E os auditores do STU, eles têm as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos, garantias, impedimentos, vencimentos e vantagens dos juízes do TRF, tá? Do Tribunal Regional Federal. Auditor substituindo o ministro passa a ter as mesmas garantias e impedimentos desses. Se é um auditor que está no momento substituindo o ministro, ele vai ter as mesmas garantias e impedimentos. Essa é uma parte que cai em questão de prova, que eu já vi colegas errarem, tá? Quando o auditor está exercendo a função de ministro, ele pega para ele todas as garantias, todas aí as prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens daquele que ele está substituindo naquele momento. Não é porque ele é auditor, mas naquele momento ele está no cargo de ministro, tá? Controle interno, finalidades constitucionais. 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 2. Comprovar a legalidade de avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Tá? Então vejam, quem tá ali dentro do controle interno, tá? Que tomou conhecimento dessas irregularidades, ele tem que ir lá e tem que, digamos que, dedurar, porque senão vai ter uma responsabilidade solidária sobre ele, sobre aquela informação que ele teve conhecimento. Teve conhecimento, não falou, é como se participasse junto, tá? Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Vejam, qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer partido político, o mais importante de gravar aqui é que qualquer cidadão, tá? Ele pode ir lá e fazer essa denúncia, tá? De irregularidades e ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Agora a gente vai para o ponto 17, falar um pouco sobre o Poder Executivo. Presidente. Conceito de presidente, chefe do Poder Executivo Federal e auxiliado pelos ministros de estados. Mandato de 4 anos com início em 1º de janeiro. Ele é eleito ali no final do ano, porém só começa a contar em 1º de janeiro, tá? Que tem aquela cerimônia, né, lá no Palácio, que a gente acompanha pela televisão, quem acompanha, dia 1º de janeiro que começa a contar, tá? Essa parece bobo, mas é uma pegadinha que
tem alunos que costumam cair, tá? O vice-presidente. O presidente se elege juntamente com um vice, tá? Que estiver com ele registrado. Ele substituirá o presidente da República no caso de impedimento e o sucederá em caso de vaga. Houve o impeachment, morreu, qualquer coisa assim, é o vice que vai substituir o presidente da República de forma direta, tá? Deverá auxiliar o presidente da República e exercer outras atribuições que estarão previstas em lei complementar. Dupla vacância. Se vagarem os dois cargos, o do presidente e o do vice-presidente, vamos supor que os dois morrem num acidente aéreo, tá? Faça a eleição para um mandato tampão após a última vaga. Essa eleição deve ser feita em 90 dias, se nos primeiros 2 anos de mandato, porque ainda, se foi nos primeiros 2 anos, ainda tem no mínimo mais 2 anos, a gente vai fazer uma nova eleição em 90 dias, tá? E em 30 dias, pelo Congresso Nacional, é uma eleição indireta, tá? Na forma da lei, se nos últimos 2 anos. Se nos últimos 2 anos o Congresso Nacional que vai votar ali em alguém vai resolver, porque aí falta pouco tempo para acabar esse mandato, tá? Então, nessas duas hipóteses, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Vejam que esses eleitos, depois de que já tem um presidente, um vice, eles não vão ter mais 4 anos de mandato. Tá? Eles vão completar o tempo de mandato daquela pessoa que eles estão ali substituindo, tá? Assunção do cargo em duplo impedimento ou dupla vacância. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. O presidente da Câmara de Deputados primeiro, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, perdemos o presidente e o vice, vai assumir o presidente da Câmara de Deputados. Não temos ele, vai o presidente do Senado. Não temos ele, vai o presidente do STF, tá? Posse. Ele e o vice tomarão posse em sessão conjunta no Congresso Nacional e prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal, observar as leis, promover o bem geral do povo, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se ele ou o vice não assumirem o cargo em 10 dias, da data fixada para a posse, o cargo será declarado vago, salvo se tiver havido força maior, tá? Ausência do país. Ele e o vice não podem se ausentar do país por mais de 15 dias sem que o Congresso Nacional autorize ou poderão perder o cargo, tá? Então, tanto o presidente como o vice-presidente, eles não podem os dois juntos sair e se ausentar do país por mais de 15 dias sem que o Congresso Nacional autorize, tá? Ou, caso contrário, eles podem perder o cargo. Regras de sua eleição. Primeiro turno ocorre no primeiro domingo de outubro, é sempre na mesma data, tá? Vence se tiver maioria absoluta de todos os votos, não computados os brancos e nulos. Segundo turno ocorre no último domingo de outubro. A Constituição diz ainda que ocorrem até 20 dias após a proclamação do resultado, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro turno. Se houver segundo turno, concorrem os 2 candidatos mais votados, salvo caso um deles desista, faleça ou tenha algum impedimento legal. Quando então irá ser chamado para concorrer o que segue na classificação. Critério de desempate caso haja mais idoso. Para vencer, basta maioria simples, ou seja, temos ali 2 candidatos que vão para o segundo turno. Um desses candidatos que ia para o segundo turno morreu. A gente vai pegar o outro que teve mais votos para substituí-lo para ir para o segundo turno também. Então não é se, morreu outro, não vai ter segundo turno. Vai ter, vai ser chamado outro. Se tem empate entre esses aqui embaixo, entre 2 aqui embaixo, que dos mais votados, vai ser chamado o que for mais velho, tá? É usado o critério de idade. Cadê o 52? Chefe de Estado é um membro do Poder Executivo que exerce o papel de representante do Estado, principalmente no âmbito externo, mas também como representante moral perante o povo no âmbito interno. Tenho a impressão que eu já dei essa aula para vocês, mas vamos continuar. Chefe de governo é um membro do Poder Executivo responsável por chefiar o governo, ou seja, as direções políticas públicas e a administração em âmbito interno. O presidente pode fazer uso de 3 tipos de decreto, tá? O presidente pode fazer uso de 3 tipos de decreto. Decreto de execução, que está no inciso 4, tá? Quando impõe a prática de um ato concreto, como uma nomeação.
é um decreto de execução, ele vai lá e nomeia uma pessoa. Decreto regulamentar ou regulamento, que é o inciso 4 também, tá? Quando é, na verdade, um ato normativo para regulamentar uma lei, porém despido do tributo novidade, que é atribuído somente das leis. O decreto regulamentar, assim, não pode extrapolar dos limites traçados pela lei, o qual está regulamentando. Então, o próprio nome diz ali, decreto regulamentar ou regulamento, tá? Ele vai regulamentar alguma lei que já existe, algum artigo, alguma coisa que já existe. Então, ele não pode fugir daquela esfera, ele tem aquele limite do que se trata aquela lei. Então, não vai ter uma novidade, tá? Vai ser somente em relação àquilo que ele está regulamentando. Tem muitas leis que vêm ali dizendo que precisam de uma regulamentação, tá? Decreto autônomo, que está no inciso 6, no caso. O nome de autônomo, pois ele tira o seu fundamento direto da Constituição e não de uma lei. Foi criado pela Emenda Constitucional 32 de 2001. Ele é uma norma primária que tem força, inclusive, para revogar leis anteriores a ele que estejam dispondo no sentido contrário. Essa é uma parte importante desse decreto autônomo, tá? Porém, o seu uso é muito limitado, ele só poderá ser usado naquilo que a Constituição permite. Ou seja, vamos ver agora. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Extinção de funções de cargos públicos quando vagos, tá? Temos um cargo vago, ele pode aí fazer um decreto autônomo para extinguir, mas só quando tiver vago. Se tiver alguém ocupando aquele cargo, não pode, tá? Observe que ele poderá extinguir caso estejam vagos os cargos ou funções, nunca os órgãos. Estes são privativos de lei. Ele está falando de cargos e não de órgãos, tá? Essa aqui pode induzir a erro, pode vir na pegadinha, tá? Observação: por simetria federativa, é perfeitamente válido o uso destes decretos pelos chefes do Poder Executivo das demais esferas da Federação. Atribuições delegáveis aos ministros, a PGR, ministros PGR ou AGU. Decreto autônomo, eles também podem, tá? Pode ser delegado a eles, tá? A parte do decreto autônomo. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, que está no inciso 12. Promover cargos públicos na forma da lei, inciso 15, na primeira parte. Observação: pode delegar apenas prover os cargos. A extinção de cargos públicos não poderá ser delegada, salvo se vagos, quando poderá, então, ser feita por decreto autônomo, que é integralmente delegável, tá? Observação número 2. Embora não possa ser delegada a função de extinguir os cargos, a doutrina e a jurisprudência admitem a delegação de seus desprovimentos, já se a Constituição permite que tais autoridades venham a provir os cargos, também poderão desprovê-los, tá? Responsabilização do presidente da República. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra 1. A existência da União. Imagina ele querer botar em causa a existência da União, né? Não tem como, tá? 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Não pode. Meu Deus. 3. O exercício de direitos políticos individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais, tá? Isso aqui são coisas bem importantes que são os crimes de responsabilidade que o presidente pode cometer, tá? Esses são os mais importantes. Esses crimes serão definidos em lei especial e estabelecerá as normas de processo e julgamento. Como é que funciona o julgamento do presidente da República? Então vamos lá, vai depender do tipo de crime. Se a gente estiver falando de crime de responsabilidade ou crime comum correlato com outras atividades, vai ter que ser admitido lá pela Câmara dos Deputados, tá? Que admite a acusação contra o presidente por 2/3 dos seus membros, tá? Admitiu, vai ser julgado pelo Senado. Ou admitiu, vai ser julgado pelo STF. Vai depender do crime, tá? Não admitiu, a gente só vai analisar, né, julgar, processar esse crime após o término do mandato, tá? Se é um crime comum estranho às atividades do governo ali, estranho à atividade presidencial, vai somente após o mandato, tá? Lembrando que no caso de julgamento pelo Senado, vai acontecer o quê? Funcionará como presidente da sessão de julgamento
o do STF, tá? O presidente do STF que vai ser o presidente. A condenação somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado e a condenação só poderá se limitar à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Ou seja, isso aqui é aquilo que aconteceu com a Dilma, né? Perdeu o cargo e ficou inabilitada, perdeu seus direitos ali políticos por 8 anos, tá? Suspensão das funções do presidente. A suspensão terá no prazo máximo de 180 dias e começa a valer nas infrações penais comuns, quando o STF receber a denúncia ou queixa-crime, e nos crimes de responsabilidade após o Senado instaurar o processo, tá? Vamos pro finalzinho aqui, ó. O que é o órgão superior de consulta? Tá? Temos lá o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, tá? Qual que é o conceito do Conselho da República? É o órgão superior de consulta. O que é o Conselho de Defesa Nacional? É o órgão de consulta. Então, o Conselho da República é o órgão superior de consulta e o Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consulta, tá? Qual que é a competência do Conselho da República, que é esse órgão superior de consulta? Pronunciar-se na intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Pronunciar-se nas questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. E qual que é a competência do Conselho de Defesa Nacional, que é esse órgão de consulta? Opinar. Vejam que no Conselho da República ele vai pronunciar-se e o Conselho de Defesa Nacional ele vai opinar. Preste atenção no verbo, tá? Ele vai opinar na decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Opinar na declaração de guerra e de celebração de paz, propor os critérios de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Quais são os componentes singulares agora do Conselho da República, que é esse órgão superior de consulta que se pronuncia, que tem a competência de pronunciar-se na intervenção federal, no estado de defesa, estado de sítio, pronunciar-se nas questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Ele tem como componentes singulares líderes da maioria e minoria de ambas as casas. Tem que ser 6 cidadãos brasileiros natos aqui no Conselho da República, tá? Eles têm que ser 6 cidadãos brasileiros natos. Já no Conselho de Defesa Nacional, que é esse órgão de consulta que opina na decretação de estado de defesa, de estado de sítio e na intervenção federal, opina na declaração de guerra e celebração de paz, propõe critérios de utilização das áreas indispensáveis à segurança do território nacional, estuda, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e do Estado Democrático de Direito. Ele tem como componentes singulares o quê? Ministro da Defesa, Ministro das Relações Exteriores, Ministro do Planejamento e comandantes das Forças Armadas, tá? Componentes que são comuns aos dois, ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional. Eles têm vice-presidente, têm presidentes de ambas as casas e ministro da Justiça. Tá? Agora eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, na próxima aula de revisão da revisão, a gente vai para o ponto 18, que é falar sobre o poder judiciário, tá? Escutem essas aulas, eu coloquei numa playlist ali, tô deixando aberta para quem precisar ouvir, porque tem muitas aulas que só dá para assistir com o link que vocês conseguem lá dentro do curso, tá? Somente para alunos, mas essas aulas eu estou deixando abertas para que vocês consigam ouvir seguido, botar a playlist e fazer o que vocês têm que fazer e conseguir ouvir essas aulas, tá? Tenham um ótimo dia, um beijão da prof, a gente se vê na próxima aula. Um passo por dia rumo à aprovação.